Você falou uma coisa interessante que eu fiquei muito curioso de entender um pouco mais sobre, que é a questão de... Até mesmo se você quiser trazer o que você leu, mas assim, relatos também de pais que você atende e tal. A questão da mudança de comportamento, né? Porque às vezes eles conheceram o filho ali antes de dar um celular pra ele e parece que depois muda ou acontece alguma coisa. O que muda ali? E por que você acha que muda? Tá, e muda muito, né? Tem famílias que eles conseguem perceber a mudança drástica de comportamento e são pontos que nós precisamos ficar atentos. Então, por exemplo, a criança, né, ou o adolescente começa a não querer sair do quarto, a negar atividades que antes eram prazerosas, como brincar, encontrar os amigos ou estar com a família, e começa a trocar essas atividades para ficar na tela, começa a não querer mais os encontros sociais pessoalmente, então só quer falar pelo telefone, modifica a estrutura da alimentação, então começam a se alimentar menos, a não comparecer nos horários de refeição com a família, um afastamento, né, da família também, e especialmente, que é a área que eu gosto demais de estudar, que é o sono, né, então eles entram numa privação de sono importante, então isolamento social, mudança de comportamento, até de humor, a gente observa às vezes as crianças ou os adolescentes mais irritadiços, né? O humor alterado, emburrado, mais raivoso, né? E a privação de sono começa a alterar ali, porque vão ficando até tarde no telefone, vai perdendo, né, ali o timing de desligar, porque não querem perder nada. E se os meus colegas? E se no grupo alguém estiver conversando alguma coisa e eu perder esse assunto? E se alguém postar alguma coisa e eu não conseguir ver e eu não interagir? Né? Eles não estão conseguindo tolerar a frustração de... Cara, perdeu, né? É algo assim que eu converso muito com os meus pacientes, né? A gurizadinha, assim, se tu não responder, tá tudo bem, o mundo não vai acabar, tá tudo bem, né? O teu amigo tem que tolerar, esperar até o outro dia pra tu responder a mensagem dele. Alguém tem que começar esse ciclo, né? Então, vamos começar por ti, tá? Tu não vai mais usar o teu telefone de noite. E ele sempre pergunta, mas e se alguém me mandar alguma coisa? E se eu não responder? E se ele ficar esperando a minha resposta? Ele vai ter que aprender a esperar. Nós adultos, né, Lutz? É interessante, né? Essa ansiedade que vem, que ele... De onde ele aprendeu essa questão, né? Porque o que acontece? Eu não sei se tu chegou nessa parte assim, não sei se tu já viu, mas pra mim foi um dos socos no estômago, que eu já tinha, assim, logicamente ouvido falar, já tinha lido, claro, mas é que tu começa a aprofundar, a coisa entra na tua cabeça de um jeito diferente, né? Então, não sei se tu soube disso. Vazou um documento do Facebook, de uma reunião interna do Facebook. Não sei se tu sabia disso. Não. Vazou, acho que foi 2017, 2021, não lembro agora. Não, acho que foi 2017. Vazou um documento interno, tá? De uma reunião do Facebook. Slides, né, que eles passavam na reunião, onde eles mostravam o funcionamento do cérebro de um adolescente. Pura neurociência, puro behaviorismo, né? Eles estudaram, então, ali, né, os gestores, enfim, os funcionários, estudaram técnicas behavioristas para conseguir manipular os adolescentes para que eles ficassem mais tempo ali na rede social. Então, tudo foi pensado. Por exemplo, a notificação ser em vermelho é pensado, ali o coraçãozinho, né, da curtida e tal, ser vermelho é pensado, que é uma cor que né, de alerta, que te chama atenção. As notificações antes não existiam, então passaram a existir notificações, né? Esse ponto, assim, do algoritmo, né, fica ali buscando o que tu tá querendo. Então, eles estudaram a neurociência do comportamento dos adolescentes, porque eles entendem que a adolescência, isso tá nos slides deles, tá? Eles fazem isso de propósito. Eles sabem que os adolescentes estão em uma fase de vulnerabilidade, de maturação cerebral, então eles concluíram que é eles que a gente tem que pegar, né? São eles que a gente precisa pegar. Faz muito sentido, né? Porque é o que vai ter mais tempo livre pra poder ficar nisso, é o que tá mais vulnerável. Depois que ele sair da adolescência, depois, sei lá, 5 anos, ele vai estar completamente dominado por aquilo. Sim, porque nós não somos os clientes, né? Nós somos os produtos. A gente tá ali dando dinheiro para as empresas. Então, é como se os nossos filhos e até nós, né? Porque se tu parar pra pensar quantos... Eu tenho adultos também no consultório que tem muita dificuldade de regular o uso, né? De internet no celular. Então, nós somos os ratinhos de laboratório na mão das empresas de tecnologia, né? Das redes sociais. E
o que é muito triste, assim, quando eu digo do soco no estômago? Porque é muito pensado, isso é calculado. Eu não sei se tu assistiu um documentário, tá na Netflix, fica a dica aí, tá, pros pais. O Dilema das Redes. É ótimo esse documentário. Cara, ali tem esses executivos, né? Tem eu esqueci o nome dele agora, mas ele foi acho que presidente ou vice-presidente, enfim, fundador do Facebook, tá? E ele foi um dos caras que tirou o pé e falou o que isso vai fazer com o cérebro dos nossos filhos. Só Deus sabe o que vai acontecer, né? Com o cérebro dessa gurizada lá na frente. Então, os próprios, né, funcionários que estavam ali dentro do Facebook, enfim, das redes, conforme eles foram percebendo esse dano, foram saindo e eles estão trazendo essas denúncias, né? Se tu procurar no YouTube, tu vai ver várias entrevistas desse pessoal falando. São vários, né? Não é um ou outro não é que rebelou, não. É uma galera importante. Uma galera importante, isso, né? E até assim, eu provoquei esses dias ali no Instagram. O que Bill Gates... deixa eu ver, não vou lembrar o nome dos caras, me ajudei. O cara da Microsoft, o do Instagram, Gates. O Bill Gates e o Steve Jobs, da Apple. Então, esses três, o que eles têm em comum? Primeiro, que eles são grandes nomes da tecnologia, beleza. Que outro ponto tu acha que eles têm em comum? Não sei. Os filhos deles não receberam celular antes dos 14 anos de idade. Caramba! E o nosso amigo Mark, fotinhos o Marquinho, nas fotinhos dos filhos dele, na rede social dele, ele põe emoji no rostinho pra não mostrar. E se tu observar, porque eu fui bisbilhotar pra saber, porque eu não sigo ele, enfim, no perfil dele, as crianças dele sempre estão de costas, ou aparece só um pedaço do rosto, né? Então, ele toma cuidado com a exposição, né? E a gente aqui, né, pobres mortais, permitindo o acesso aos nossos filhos. E eu me coloco junto, né? Porque o soco no estômago não é só como profissional, é como mãe também, né? Mas aí o que você entendeu que precisa ser feito a partir disso? Quais foram depois de estudar tudo isso, assim, perceber, o que você viu de mais importante que precisa ser feito? Se é pra tirar o celular, se é pra retardar o momento que você dá, o que é? Tá, vou falar como mãe, né? Vamos numa fala assim, bem leve para os pais que estão nos assistindo, pra gente tentar, né, ajudar. Quando os meus filhos eram bem pequenos, eu já tinha noção disso tudo. Lógico, sou profissional da infância, eu sei disso. Então, não dei esses acessos, né? A gente fez viagens longas de carro e eu tinha convicção. Não, vou dar lápis de cor, giz de cera, massinha de modelar, não vou dar uma tela na mão. E conforme a gente vai habituando, né, as coisas funcionam bem, porque tudo é hábito, né? Num dos livros tem uma das autoras que diz, né, tudo é uma questão de hábito. Então, se a criança ela está acostumada que quando eu viajo eu tenho a minha mochilinha de brinquedo, ela tá acostumada, para ela aquilo é o normal, beleza, né? Só que chega um ponto, especialmente nós que fomos pais de crianças e pré-adolescentes na pandemia, foi muito difícil pra gente. Depois eu queria que você aprofundasse nessa questão específica. Da pandemia, né? Foi muito difícil trabalhar home office com criançada em casa, sem escola, né? E especialmente aí, gurias, mãe solo, eu me compadeço, eu sou mãe solo também, então foi muito difícil, tá? Então é lógico que crianças, por exemplo, que tinham um uso restrito à televisão, YouTube, filmes, seja o que for, passaram a utilizar mais. E a gente até fez questão que pudessem fazer chamadas de vídeo com os amiguinhos, né? Pra gente quebrar um pouco daquela sensação de isolamento, tá? E, cara, pra tu voltar depois, né? Pra tu voltar depois. É um trabalho difícil, né? Mas a gente vai segurando do jeito que dá. Qual que é o grande ponto, assim? Quando chega essa fase da adolescência, com o todo mundo tem, só eu que não, é um peso diferente de quando eles são pequenos. Porque quando eles são pequenos, é mais fácil de tu colocar limites, né? Pelo menos, assim, a minha experiência das famílias que passam por mim, que a gente conversa. Porque eles são menorzinhos, é como se tu tem mais controle ali sobre o que tu decide. Conforme eles vão crescendo, nessa fase da adolescência, eles têm a identidade deles. Então,
pega uma criatura como a minha filha, ela te argumenta o que ela pensa, por que ela pensa, e o que ela acha e tal, né? Então, tu vai tentando, através do diálogo, organizar, né? E às vezes a gente se passa, por exemplo, eu permitia minha filha ter rede social privada, com diversos cuidados, com controle parental, mas eu permiti. Então, tu lendo um livro desses, tu pensa, não devia ter feito isso, putz, queria ter voltado atrás, né? Então, acho que o primeiro ponto, assim, é a gente ter informação, ter conhecimento, saber que a gente vai errar, a gente vai falhar, assim como as crianças, não esperar deles, né, uma mesma infância como a nossa, se nós não dermos oportunidade. Então, eu preciso dizer para o meu filho, vai pra rua brincar. Eu queria jogar com meus amigos. Rua brincar. Tchau, né? Não tem negociação. E com os adolescentes, celular, hora de dormir, desliga e o celular é fora do quarto. Então, a gente precisa colocar regras, né? E isso muitas vezes é trabalhoso, é dolorido, porque depois que tu dá para tu retirar, né? E começar assim a organizar, é difícil. Cara, é difícil tu enfrentar, assim, sabe, a gurizada. E é difícil porque eles também não entendem que o que tu tá querendo é proteger. Tu não tá castigando, punindo, não, né? Não é ruim. E é difícil para eles entenderem, lógico, né? Por uma questão de maturação também. Mas é por proteção, né? Então, estipular regras, reorganizar, revisar as rotinas, ter ambientes que são zonas livres de tecnologia, né? Então, assim, isso é um dos pontos fundamentais. Por exemplo, no banheiro não pode celular, dentro do quarto na hora de dormir não pode celular, hora das refeições não pode celular, né? Dentro do carro, enfim, né? Cada família vai ali, né, se reorganizando, mas isso é bem importante